Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Na aula de hoje, vamos falar aqui da população brasileira. Esse é o tema de hoje. E eu começo aqui falando o tema 1, Brasil, aspectos demográficos. O Brasil tem áreas de grandes aglomerações humanas, contrastando com outras de baixíssima densidade populacional. Vamos lá. Tema 1, Brasil, aspectos demográficos, um país populoso, mas pouco povoado. Quando dizemos que um país é populoso, estamos levando em conta sua população total, também chamada população absoluta. Já o termo povoado se refere à população relativa, ou seja, o número de pessoas que residem em determinada área. A esse resultado, dá-se o nome de densidade demográfica. Apesar de ser o quinto país mais populoso do mundo, o Brasil é pouco povoado se comparado a outros países, por causa de sua extensa área territorial. O Brasil tem a população de 184.184.264 habitantes. População. Agora, a área do território é 8.514.876 km², que igual dá 22 habitantes por km². E o Japão, que a sua população tem 128.085.000 habitantes, e a área do território do Japão, 377.801 km², igual a 339 habitantes por km². A distribuição da população. Há regiões onde se aglomeram muitas pessoas. Em outras, o número de habitantes é muito pequeno. A atual distribuição da população brasileira reflete a desigualdade econômica entre as regiões. As maiores e melhores oportunidades de trabalho são fatores que contribuem para a concentração populacional, pois as pessoas procuram se estabelecer em locais que possam lhe oferecer boas condições de vida, e você vai entender isso mais adiante. O Sudeste, com cerca de 924.511 km², é a região brasileira mais povoada, isto é, que apresenta a maior densidade demográfica. São aproximadamente 85 habitantes por km², isso na região Sudeste. Já a região Norte é a menos povoada, com densidade demográfica em torno de 4 habitantes por km². Vamos falar um pouco mais sobre a população, né? Vamos falar agora do crescimento da população. Se você fizer uma pesquisa em casa com seus familiares, vai descobrir que na época de seus bisavós, ou mesmo de seus avós, as famílias eram bem maiores que as de hoje. Muitos casais tinham 10 ou mais filhos. Atualmente, se fizer uma pesquisa na classe, você vai verificar que a maioria de seus colegas tem apenas 1 ou 2 irmãos. Isso significa que a população brasileira está crescendo em ritmo mais lento que anos atrás. Para entender essa mudança, é preciso conhecer os principais elementos que interferem na composição da população de um país. Quais são? Você vai saber agora. Taxas de fecundidade, natalidade e mortalidade. A taxa de fecundidade indica o número médio de filhos por mulher, considerando mulheres entre 15 e 49 anos. Na década de 1960, essa média era de 6 filhos por mulher. Na década de 1980,
a taxa já havia caído para 4 filhos e tendia a continuar diminuindo. Então, a taxa de natalidade representa o número de nascimentos em cada grupo de 1.000 habitantes em determinado ano ou período. Assim, uma taxa de natalidade de 4% lê-se 4 por 1.000. Indica que houve 4 nascimentos para cada 1.000 habitantes. Então, a taxa de natalidade representa o número de nascimentos. A taxa de fecundidade indica o número médio de filhos por mulher, considerando mulheres entre 15 anos e 49 anos, tá? Aí se enquadra na taxa de fecundidade. Que é o período que a mulher pode ter filho, né? Se eu não me engano. A taxa de mortalidade representa o número de óbitos em cada grupo de 1.000 habitantes. Em determinado ano ou período, existe ainda a taxa de mortalidade infantil, que se refere especificamente aos óbitos de crianças com até 1 ano de idade. Expectativa de vida, também denominada esperança de vida ao nascer, corresponde a quantos anos, em média, as pessoas poderão viver, se forem mantidas as condições de vida, ao momento em que a previsão foi realizada. Em 1940, a esperança de vida de um brasileiro era de apenas 41,5 anos. Em 2003, o brasileiro já vivia, em média, 71 anos. Taxa de crescimento natural. A diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade em determinado período resulta na taxa de crescimento natural de uma população. Conforme comentamos, houve uma queda na taxa de crescimento da população brasileira, que pode ser explicada pelo maior acesso às informações sobre métodos contraceptivos, métodos usados para evitar a gravidez, tais como pílulas anticoncepcionais e preservativos, pela crescente participação da mulher no mercado de trabalho, pela urbanização, entre outros fatores. A consequência disso foi a queda das taxas de natalidade e fecundidade, isto é, a diminuição do número de nascimentos e de filhos por mulher. Ao mesmo tempo, avanços na medicina e melhorias das condições de saúde pública ajudaram a diminuir a taxa de mortalidade, aumentando a expectativa de vida e, consequentemente, o número de idosos. Agora a gente vai falar aqui da pirâmide etária brasileira. A pirâmide etária é um tipo de gráfico que representa os dados sobre a população masculina e feminina por idades. Por isso é também denominada pirâmide de idades. O formato de uma pirâmide de idades pode nos revelar alguns aspectos sobre a população de um país. Uma base larga indica elevado número de jovens na população, enquanto um topo estreito indica pequena quantidade de idosos. De país jovem a país maduro. Qual a diferença de um país jovem para um país maduro? A pirâmide etária de 1980 tem base larga, revelando um grande número de jovens, o que indica a elevada natalidade. O topo estreito da pirâmide mostra o pequeno número de idosos, uma vez que as precárias condições de higiene e de saúde diminuíam a expectativa de vida da população. Essa pirâmide retrata um país jovem, entre aspas, isto é, um país que apresenta a maior parte de sua população na faixa etária dos jovens, até 19 anos. Então, quando você tem um país onde tem mais jovens até 19 anos,
você pode dizer que esse país é um país jovem, porque ele concentra um número maior de jovens até 19 anos. O formato dessa pirâmide é típico de países menos desenvolvidos, onde as taxas de natalidade são elevadas e a expectativa de vida é baixa. Já a pirâmide etária do Brasil, em 2000, aponta para uma tendência a um país maduro. O que quer dizer um país maduro? Se refere ao quê? País maduro é com o predomínio de sua população na faixa etária dos adultos. Quando você tem um país onde é mais concentrado pessoas adultas, de 20 anos até 59 anos, você pode dizer que esse país é um país maduro. Porque ele concentra um número maior de adultos de 20 a 59 anos. Os países maduros apresentam expressivo desenvolvimento industrial, mas também enfrentam alguns problemas por causa do grande número de idosos, encontram dificuldades para manter boas condições de vida para esse grupo. E como consequência da baixa natalidade, em poucos anos poderão faltar pessoas para o mercado de trabalho, o que poderá comprometer a Previdência Social, que é um sistema de proteção social que garante o sustento a todo trabalhador e sua família, quando ele não pode trabalhar em razão de doença, acidente, gravidez, prisão, morte ou velhice. Na prática, mensalmente, todos os brasileiros economicamente ativos devem contribuir para a Previdência com uma parte de seu salário. O dinheiro desse fundo é usado para pagar aposentadorias e pensões. Vamos agora para o tema 2 da nossa aula, a formação da população brasileira. Como que a população brasileira se formou no decorrer dos séculos? A miscigenação trouxe grande diversidade de traços culturais na formação da população brasileira. Um país marcado pela diversidade. Essa diversidade aparece em características culturais, como língua, religião, música, hábitos alimentares e também nas características físicas das pessoas, como cor da pele, dos cabelos, estatura, etc. Entre os elementos mais evidentes da presença de culturas diversas na formação da nossa população está a língua falada. Dos portugueses, herdamos nossa língua oficial, que é o português. No entanto, nossa língua portuguesa não é falada da mesma forma por toda a população. Há diferenças regionais que aparecem, por exemplo, no sotaque das pessoas. Além disso, na língua portuguesa, falada no Brasil, há muitas palavras de origem indígena e africana. Os povos indígenas. Muitos de diferentes povos indígenas habitavam nosso território antes da chegada dos colonizadores europeus no século XVI. Mesmo tendo sido quase dizimados, principalmente na costa leste do Brasil, os indígenas influenciaram hábitos da população não indígena, como banhar-se todos os dias, usar redes e consumir mandioca e seus derivados. Ainda hoje, os grupos indígenas do Brasil, que vivem, em sua maioria, nas terras indígenas, resistem e lutam para preservar sua cultura. Mesmo os grupos que vivem em terras demarcadas enfrentam problemas como as invasões de terras que geram conflitos com não indígenas. Outros grupos vivem aculturados nas cidades.
em precárias condições de vida, sem recursos para saúde, alimentação ou educação. Então, agora a gente vai falar dos povos africanos. Assim como os indígenas, os povos africanos pertenciam a diferentes grupos étnicos, vindos de várias regiões da África, e representavam numericamente boa parte do total da população no período da colonização. Aproximadamente 4 milhões de africanos foram trazidos para trabalhar como escravos no Brasil entre os séculos XVI e XIX. Apesar da repressão sofrida pelos povos africanos durante o período da escravidão, suas manifestações culturais, tais como a música, a religiosidade, a dança e a comida, compõem a cultura brasileira. Basta lembrarmos duas das marcas registradas do Brasil, a feijoada e o samba. Hoje milhares de famílias de descendentes dos povos escravizados vivem nas comunidades remanescentes de quilombos, onde se localizavam os antigos quilombos, existentes em muitos estados brasileiros. Até novembro de 2008, haviam sido tituladas 87 terras quilombolas, nas quais vivem cerca de 9 mil famílias. A região norte, principalmente o Pará, concentra a maior parte das comunidades. Os imigrantes. Grande parte da população brasileira é formada por imigrantes ou descendentes destes. A chegada desses imigrantes se deu principalmente entre meados do século XIX e meados do século XX, quando muitos europeus, principalmente portugueses, italianos, espanhóis, alemães e asiáticos, sírios, libaneses, japoneses, entre outros, chegaram ao país. Nas regiões onde os imigrantes se estabeleceram, podemos notar influências deixadas na paisagem. Os italianos, que formaram um dos grupos mais numerosos de imigrantes estabelecidos no Brasil a partir do final do século XIX, dirigiram-se principalmente para o estado de São Paulo. Na capital desse estado, a influência italiana pode ser notada, por exemplo, nos hábitos alimentares dos paulistanos. O mito da democracia racial. Um dos aspectos levantados pelos censos brasileiros é a distribuição da população segundo cor ou raça. Para realizar esse levantamento, o IBGE apresenta 5 grupos étnicos, definidos de modo geral pela cor da pele, para que as pessoas se autoclassifiquem. Durante muito tempo, acreditou-se que a mistura de povos fazia de nosso país uma democracia racial. Isto é, um país sem racismo, onde todos seriam tratados da mesma forma e teriam as mesmas oportunidades. No entanto, em nosso país, há um racismo disfarçado contra negros e indígenas, levando grande parte da população a não reconhecer sua própria origem. Prova disso é que muitas pessoas que poderiam ser classificadas como pardas ou negras se autodeclaram brancas.
Ao comparar, por exemplo, as taxas de analfabetismo da população brasileira dividida por cor ou raça, verificamos a enorme desigualdade. 7% da população branca é analfabeta, e entre a população parda e negra, esse valor dobra, sendo 15,6% e 14,6%, respectivamente. O analfabetismo por região, demonstrando que as diferenças relacionadas à cor da pele somam-se às diferenças regionais. Vamos para o tema 3 da nossa aula, os movimentos migratórios. Com o propósito de melhorar de vida, brasileiros migram para outras localidades do Brasil ou mesmo para outros países. O que é migração? Os versos da canção de Chico Buarque poderiam caracterizar muitos brasileiros. Eles nos mostram que as sucessivas gerações nem sempre permaneceram no mesmo local. E na sua família? Isso também aconteceu? Seus pais nasceram na mesma localidade, município, estado ou país, ou vivem atualmente? Onde vivem atualmente? E seus avós, bisavós e tataravós? É muito provável que os pais ou avós de vários alunos de sua classe ou de seus colegas, ou mesmo os seus, tenham saído de outro local para fixar moradia onde vivem atualmente. Nesse caso, eles realizaram uma migração ou um movimento migratório, que é você ir para outro país para melhorar. Você vai para outro país em busca de melhoria de vida, em busca de melhor condição de vida. Migração é um movimento populacional de uma localidade para outra. Emigrantes e imigrantes, as pessoas que se deslocam de seu lugar de origem, são consideradas, em relação à área de onde saíram, emigrantes. Quando as pessoas se deslocam do seu lugar de origem, elas são consideradas emigrantes. E em relação à área para onde se destinaram, para onde elas vão se estabelecer, elas são chamadas lá de imigrantes. Diversos motivos levam as pessoas a migrar: dificuldades econômicas, guerras, perseguição política ou religiosa, adversidades naturais como climas extremamente frios ou quentes, secas frequentes e prolongadas, entre outros. O principal objetivo das migrações, independentemente do que as faz sair de onde estão, é a busca por melhores condições de vida. A pessoa ela sai de onde ela está para ir para outro país em busca de melhores condições de vida. Falando mais de migrações, vamos falar aqui das migrações externas e internas. As migrações podem ser externas ou internas. A migração externa, também denominada migração internacional, ocorre quando a população se desloca de um país para outro. Um exemplo, eu vou sair do Brasil e vou para os Estados Unidos. Então eu estou fazendo uma migração externa. Já a migração interna ocorre quando a população se desloca dentro de um mesmo país. Assim, as migrações internas podem ocorrer, por exemplo, de um estado para outro, ou de um município para outro dentro de um mesmo estado. Ou seja, a migração interna
É quando as pessoas saem de um estado para outro. Um exemplo, eu vou sair de São Paulo e vou para a Bahia, ou vou para Minas Gerais. Então, eu estou fazendo o quê? Uma migração interna. Ou se eu estou aqui em São Paulo, na Zona Leste, eu vou para um outro município, né? Sei lá, município de Poá ou Suzano, entendeu? Também é uma migração interna. Migrações externas no Brasil. O período de maior imigração externa, entradas de estrangeiros no Brasil, se deu no século XIX e XX, quando nosso país recebeu um grande número de europeus e asiáticos. Dos estrangeiros que vivem no Brasil, também há os que fugiram de conflitos em seus países, como os angolanos, que se concentram no estado do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, muitos imigrantes provenientes dos países vizinhos, principalmente Bolívia, Peru e Colômbia, vêm se fixando no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo. O pessoal que sai do exterior sempre vem para o estado de São Paulo. Em contrapartida, muitos brasileiros emigraram para outros países. Vamos lá. Migrações internas no Brasil. Segundo o censo 2000, no Brasil há 26 milhões de pessoas vivendo fora de seu estado de origem, isto é, do estado onde nasceram. O principal objetivo do deslocamento dessas pessoas é a busca de trabalho e, consequentemente, melhores condições de vida. O estado de São Paulo tem o maior número de imigrantes nascidos em outra unidade de federação. Em segundo lugar, aparece o Rio de Janeiro, seguido pelo Paraná, Goiás e Minas Gerais. Podemos notar que, embora São Paulo continue sendo uma área de atração populacional, por que atração? Porque todos que saem do exterior vêm para cá, vêm para o estado de São Paulo. Então, aqui, o estado de São Paulo é uma atração populacional. Houve também significativas saídas de população desse estado. Assim como pessoas de fora vêm para cá, pessoas daqui de São Paulo vão para fora para melhores condições de vida. Elas se referem ao movimento de imigrantes voltando a seus estados de origem, denominado migração de retorno, porque elas voltam a seu estado de origem, e a saída de paulistas para outros estados. Na última década, houve o aumento do deslocamento de empresas que trocaram os centros tradicionais por locais que oferecessem oportunidades de menores custos, redução de impostos, por exemplo, e maiores lucros. Essa descentralização industrial influencia os fluxos migratórios, implicando a formação de novas rotas. Vamos falar da migração temporária e pendular. Migrações temporárias e pendular. A migração temporária é o deslocamento populacional que ocorre em determinados períodos do ano para locais em que há trabalhos temporários. Acabou o trabalho, a pessoa vai embora. Volta para o lugar de origem, onde ela nasceu. Um exemplo dessa situação é a época da colheita de produtos agrícolas em certas regiões, que atrai trabalhadores de cidades e até estados vizinhos. Entendeu, né? Já a migração pendular é um movimento diário de vai e vem. Vai e vem da população que se desloca de uma localidade a outra para trabalhar ou estudar. Geralmente, a cidade a que se destinam é um polo regional ou uma metrópole. Cidade principal, tá? Metrópole é cidade, país ou estado principal. Migrações interregional e intrarregional. A migração interregional, ou seja, a saída de uma região para outra, foi marcante entre as décadas de 30 e 90.
Nos últimos 10 anos, houve um aumento significativo da migração intrarregional, que pode ocorrer entre os estados da mesma região, dentro dos estados em direção a algumas capitais e da capital em direção ao interior do mesmo estado. Vamos falar agora do êxodo rural. Com a modernização das atividades agrícolas e pecuárias no Brasil, muitos trabalhadores foram expulsos do campo, viviam em péssimas condições de vida, não conseguiam modernizar sua produção nem concorrer com grandes proprietários de terra, que aumentavam cada vez mais a área de suas fazendas. A partir da década de 30, com o processo de industrialização, as cidades passaram a atrair trabalhadores rurais com mão de obra, como mão de obra da atividade fabril. Assim, o principal movimento migratório interno no Brasil, ao longo de várias décadas, se deu do campo para a cidade. Esse movimento é denominado êxodo rural. Vamos falar agora das principais fluxos migratórios. Vamos lá? Vamos lá. Já estou acabando. Principais fluxos migratórios. Décadas de 1930 e 1940, a migração interregional mais importante se deu no Nordeste para o Sudeste. O Nordeste foi a principal região de repulsão populacional, em razão da decadência econômica agravada pela falta de projetos que atendessem às suas necessidades, em especial no que se referia às constantes secas no semiárido. De 1950 a 1970, manteve-se o fluxo do Nordeste para o Sudeste, principalmente para os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. O norte do Paraná também recebeu muitos nordestinos e mineiros, atraídos pela produção cafeeira. Outro fluxo se destacou foi o de nordestinos para a Amazônia, atraídos pelo extrativismo e pela esperança de adquirir lotes de terra na região para a produção agropecuária. Muitos agricultores saídos da região sul migraram para Rondônia para se fixar em novos estabelecimentos agrícolas. A construção da nova capital do país, Brasília, e sua inauguração em 1960 também contribuíram para a migração de pessoas do Nordeste e Sudeste rumo ao Centro-Oeste. Vamos lá? E de 1970 a 1990, como que foi? O fluxo de imigrantes do Nordeste para o Sudeste continuou em destaque. Além disso, houve diversificação dos locais de destino dos emigrantes do Sul, que além da Rondônia, passaram a se fixar no Mato Grosso do Sul e no Acre. Esse fluxo migratório procedente do Sul fez parte de um processo denominado expansão da fronteira agrícola, que estimulou a ocupação do Centro-Oeste e do Norte, e a fundação de muitas cidades nessas regiões. Nesse período houve vários incentivos do governo, como a doação de lotes de terra, o que atraiu pequenos agricultores. E para encerrar a nossa aula de hoje, vamos para o nosso último tema, que é o tema 4, a população e o trabalho no Brasil. Por meio do trabalho, a maioria dos brasileiros gera riqueza para o país, mas poucos se beneficiam dela. População economicamente ativa, PA. A população economicamente ativa, PA, compreende a parcela da população entre 10 e 65 anos, que está trabalhando ou procurando emprego. Segundo o IBGE, em 2006, a PA brasileira era composta por mais de 97 milhões de pessoas. Desse total, cerca de 55 milhões correspondiam a homens e mais 42 milhões a mulheres. A participação feminina no mercado de trabalho vem crescendo a cada ano, fazendo que o número de mulheres na PA esteja próximo ao número de homens.
A situação de trabalho, no entanto, ainda é bastante desigual entre homens e mulheres. Geralmente as mulheres recebem salários mais baixos que a dos homens, ainda que exerçam as mesmas funções. Os cargos de chefia são mais ocupados por homens que por mulheres, e em tempos de crise elas são as primeiras a ser demitidas. Além disso, há o desrespeito a direitos como licença maternidade e licença para amamentar. Sabendo que a mulher pode engravidar, pode ter filhos, a necessidade de respeitar esses direitos, entre outros, leva muitos empregadores a preferir admitir homens, porque eles acham que admitindo homens, eles não vão se dar o trabalho depois de ter que estar dando licença maternidade e licença para amamentar, né? Sendo que isso é errado, né? O direito é para todos. Então, a desigualdade no país é muito grande, se tratando do mercado de trabalho. A PA é a distribuição de renda. Em 2006, cerca de 60% dos trabalhadores brasileiros ganhavam até 2 salários mínimos. Mais de 9 milhões de pessoas não tinham nenhum rendimento, pois ajudavam algum membro da família, entidades beneficentes, ou exerciam atividade como aprendiz. Os dados do gráfico demonstram que, mesmo estando empregadas, gerando riqueza para o país, muitas pessoas recebem rendimentos muito baixos. Muito baixos. A renda per capita por pessoa brasileira em 2006 era de cerca de 12.600 reais anuais. Isso, no entanto, não reflete a distribuição real da riqueza produzida no Brasil. A maior parte dela se concentra nas mãos de reduzida parcela da população. O desemprego e seus fatores. O desemprego é um dos principais problemas enfrentados pela população brasileira. É dependente de fatores conjunturais e estruturais. Fatores conjunturais estão ligados às crises econômicas que provocam recessão nas atividades do país. Nos períodos recessivos, a queda na produção e perda de vários postos de trabalho. Fatores de ordem natural, como secas ou geadas, podem provocar o desemprego de trabalhadores rurais. E os fatores estruturais estão ligados aos avanços tecnológicos que promoveram a mecanização e a automação dos processos de produção, substituindo a mão de obra humana por máquinas e robôs. Novas profissões. A mecanização e a automação dos processos produtivos estão eliminando algumas profissões e dando origem a outras. Ferramenteiros, fressadores e tipógrafos estão sendo substituídos por operadores de equipamentos computadorizados. Os web designers, por exemplo, uma nova profissão, são responsáveis pela criação de páginas atrativas e de fácil navegação na internet. Trabalhadores de baixa qualificação profissional e aqueles que procuram o primeiro emprego são os mais prejudicados, né? São os mais prejudicados, pois não conseguem assumir funções nas atividades modernizadas. Excluídos do trabalho formal, eles tendem a migrar para as atividades da economia informal. Pessoal, só um momento. Voltando à nossa aula, né? Excluídos do trabalho formal, eles tendem a migrar para as atividades da economia informal. Ferramenteiro, mecânico que faz ferramentas e peças industriais. Fressador é o operador de máquinas que cortam metais.
Tipógrafo, operador de máquinas tipográficas, isto é, de máquinas de composição e impressão gráfica de jornais, livros, revistas, etc. A economia informal. O IBGE considera a economia informal o conjunto de unidades de produção de bens e de serviços que tem como objetivo principal a geração de renda para as pessoas envolvidas no trabalho. É o caso das pequenas empresas com poucos empregados e dos trabalhadores que exercem sua atividade por conta própria. As unidades do setor informal caracterizam-se pela produção em pequena escala, baixo nível de organização e pela quase inexistência de separação entre capital e trabalho, enquanto fatores de produção, entre aspas, tá? A economia informal é muito expressiva nas áreas urbanas, sobretudo nas metrópoles. São pequenas empresas de construção civil, reformas, instalação de pisos, elaboração de projetos, etc. Pequenos comércios, camelôs, prestadores de serviços, encanadores, chaveiros, eletricistas, etc., entre outros. Na economia informal está inserida a maior parte dos trabalhadores informais, isto é, que não possuem registro em carteira. Mais da metade desses trabalhadores possuem menos de 8 anos de escolaridade. O trabalho informal é caracterizado principalmente pela precariedade. Os trabalhadores não têm os direitos garantidos, como férias remuneradas, seguro-desemprego, 13º salário, licença maternidade remunerada, entre outros. Embora esteja bastante associado à economia informal, também encontramos trabalho informal nas médias e grandes empresas sob a forma de prestação de serviços. Trata-se de profissionais, em geral, com elevada qualificação, que atuam como consultores, colaboradores ou que executam tarefas dentro da empresa, mas não têm o mesmo estatuto do funcionário com registro em carteira. E, para encerrar, o trabalho infantil no Brasil. Como você bem sabe, né, o trabalho infantil no Brasil é proibido, como em todo lugar, né, acredito eu, exceto na condição de aprendiz. Mas o desrespeito à lei existe. O desrespeito à lei existe. E atinge milhares de crianças. Elas se submetem a trabalhos muito mal remunerados para ajudar no sustento de suas famílias. Muitas vezes, essas crianças trabalham apenas em troca de alimentos, sem remuneração em dinheiro. Tá? Então, o trabalho infantil é proibido, não podemos aceitar. Exceto o aprendiz, né? Que, se eu não me engano, começa com 16 anos. Então, pessoal, acabou a nossa aula. Muito obrigado pela sua audiência, companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou, aprendeu com a aula de hoje, já deixa seu like. Eu fico por aqui. Amanhã tem mais. Tchau, pessoal, e até amanhã.